E aí, tudo pronto para a gente desvendar juntos um segredo incrível sobre como a natureza funciona? Então se prepara, porque a gente vai começar uma aventura fantástica pelo mundo da energia. Para começar, vamos imaginar uma coisa. Pensa que o nosso corpo é tipo um videogame ou um celular. Para ele funcionar, para a gente poder correr, pular, brincar e até para pensar, ele precisa do quê? De bateria carregada, não é mesmo? Pois é. E essa bateria invisível que dá toda essa força pra gente é o que a gente chama de energia. E para nós, humanos, o jeito de carregar essa bateria é comendo uma comida bem gostosa e saudável. Mas espera aí. Se a nossa energia vem da comida, de onde vem a energia da comida? E a energia da comida da comida? De onde será que vem toda a energia que faz a vida na Terra acontecer? A resposta é brilhante. Vem do Sol. Isso mesmo. Pode pensar que o Sol é tipo uma tomada gigante lá no céu, que manda energia para o nosso planeta inteiro. Ele é o começo de tudo. Então vamos começar a nossa jornada da energia pelo primeiro grupo dessa história, as plantas. Elas são como super chefes de cozinha da natureza. As plantas são muito, mas muito especiais. Sabe por quê? Elas não precisam sair para procurar comida. Elas são chamadas de produtores, porque elas mesmas produzem o seu próprio alimento. Que legal, né? E elas fazem isso com uma receita mágica chamada fotossíntese. É mais ou menos assim, ó. Primeiro elas bebem a água que está na terra, depois elas respiram o gás carbônico do ar e aí usam a luz do sol como ingrediente secreto para misturar tudo. O resultado? Um tipo de açúcar chamado glicose, que é a comidinha delas, e de presente pra gente, elas soltam no ar o oxigênio que a gente precisa para respirar. Ok, então as plantas já fizeram a comida delas. Mas e os outros seres vivos? Como essa energia chega até eles? É isso que a gente vai descobrir agora, na próxima parada da nossa aventura. Bem-vindos ao mundo dos consumidores. Esse é o nome que a gente dá para os animais que não conseguem fazer a própria comida. Então, para carregar a bateria deles, eles precisam comer outros seres vivos. E existem 3 times diferentes. Vamos conhecer? O primeiro time é o dos herbívoros. Eles são os vegetarianos do mundo animal, só comem plantas. Um ótimo exemplo, que a gente conhece bem aqui no Brasil, é a capivara, super tranquila, sempre mastigando um capim. Depois temos o time dos carnívoros. A comida deles, outros animais. Eles são os caçadores da natureza. E o nosso exemplo aqui é ninguém menos que a poderosa onça-pintada, que precisa caçar para conseguir sua energia. E por último, o time dos onívoros. Esses comem de tudo um pouco, plantas e animais. Um bom exemplo são os ursos e sabe quem mais? Nós, os seres humanos. Pensa no nosso prato de almoço. O arroz e o feijão vêm das plantas e a carne de um animal. Isso faz da gente onívoros. Então tá, um ser vivo come o outro. Para a gente organizar essa sequência, a gente usa a ideia da cadeia alimentar. Pode pensar nela como um grande jogo de pega-pega de energia. Olha só como funciona. A planta, que é a produtora, usa a energia do sol. Aí vem a capivara, que é uma consumidora primária, e come a planta. Depois, a onça-pontada, que é uma consumidora secundária, caça e come a capivara. Viu só? A energia que começou lá no sol foi passando de um para o outro. Mas aqui tem um detalhe muito, muito importante. A energia não passa inteirinha de um ser vivo para o outro. A capivara usa um monte de energia só para viver, para correr, para se esquentar. Então a onça não recebe toda a energia que a capivara pegou da planta. Na verdade, só uns 10% da energia é que passa para o próximo nível da cadeia. É bem pouquinho. E isso ajuda a gente a entender por que os predadores, como a onça-pintada, precisam caçar vários animais para conseguir encher a própria bateria de energia. Ok, mas e quando as plantas e os animais morrem? Já parou para pensar nisso? Por que a floresta não vira um grande lixão? É porque tem uma equipe de limpeza secreta trabalhando o tempo todo. São os decompositores. Essa equipe é formada por fungos, como os cogumelos, e por bactérias, que são tão pequenas que a gente nem consegue ver. O trabalho deles é essencial. Eles comem todas as folhas, galhos e animais que morreram e transformam tudo isso em nutrientes, como se fosse um super adubo para a terra. Assim, a matéria é toda reciclada e as plantas podem crescer fortes de novo. Agora que a gente já entendeu o que é uma cadeia alimentar, vamos para um próximo nível? É que na natureza de verdade, as coisas não são uma linha tão retinha assim. É tudo muito mais interessante e conectado. A cadeia alimentar é uma linha reta.
Mas uma onça não come só capivara. E um gafanhoto pode ser comido por um sapo ou por um passarinho. Quando todas essas cadeias diferentes se cruzam, elas formam o que a gente chama de teia alimentar. É como uma rede gigante onde todo mundo depende de todo mundo. E essa conexão toda é super importante para manter a natureza em equilíbrio. Mas o que aconteceria se uma peça dessa rede gigante fosse retirada? Tem uma história real que aconteceu no Pantanal que ensina muito sobre isso. Lá, as pessoas caçaram tantos jacarés que eles quase sumiram. Sabe o que aconteceu? Os jacarés comiam piranhas. Sem eles para controlar a população, o número de piranhas explodiu. Os rios ficaram tão cheios delas que ficou perigoso até para as vacas que iam beber água. Então, a grande lição é essa. A história do Pantanal mostra que, na grande teia da vida, cada ser vivo tem um papel fundamental. Desde a menor bactéria no solo até o maior predador lá no topo. Cada um é uma peça essencial para manter o equilíbrio. E isso tudo deixa uma pergunta para a gente pensar. Se cada planta e cada animal é um fio que sustenta essa rede incrível que é a vida no nosso planeta, o que acontece com a força e o equilíbrio da teia inteira se só mais um desses fios se partir?